Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo de Páscoa. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos refletir juntinhos o Santo Evangelho que a liturgia nos propõe para este domingo. E ele é o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 1 a 19. E o título, o tema que eu escolhi para a liturgia deste final de semana é o seguinte: seguir Jesus é aprender a amar e servir, sobretudo os mais fracos e pobres. Quando Jesus ressuscitado se manifestou aos seus discípulos, ele os enviou e disse, abre aspas, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ide testemunhai o amor de Deus pela humanidade, pleno, total e incondicional, fecha aspas. Mas aparentemente os discípulos não entenderam ou não desejam ir e manifestar esse amor. E de fato voltam às suas ocupações habituais. É o que nós vamos constatar lendo agora o capítulo 21, desculpa, eu falei 20, né? 21 do Evangelho de João, de 1 a 19. Vejamos agora então o versículo 1. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. É a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifesta. O número não deve ser entendido de forma aritmética ou matemática, mas significa a completude, a plenitude das aparições, das experiências de Jesus ressuscitado. Continuemos lendo o versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, outros dois discípulos de Jesus. Natanael é o último dos discípulos chamados por Jesus. O evangelista quer chegar ao número 7, que indica a totalidade dos discípulos. Por isso que ele menciona todos esses nomes. Vejamos agora o versículo 3 do capítulo 21. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Pedro ainda continua em seu desejo de ser o líder. É ele quem toma as decisões. É uma característica do Evangelho que os discípulos, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, em vez de estarem com Jesus, estejam com Simão Pedro. E os resultados são catastróficos. Jesus havia dito, abre aspas, sem mim nada podeis fazer, fecha aspas, como está em João capítulo 15, versículo 5. E disse que, abre aspas novamente, vem a noite quando ninguém poderá trabalhar, fecha aspas. Isto aparece em João capítulo 9, versículo 4. Mas os discípulos ainda não entenderam. Prossigamos lendo os versículos de 4 a 6 do capítulo 21 de João. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam o que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tende alguma coisa para comer? E responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Eis então a ação paciente de Jesus que renova o seu convite à missão. Já tinha amanhecido, portanto, quando a luz já começa, aparece a imagem de Jesus. A imagem de Jesus que surge. E Jesus chama os discípulos de filhinhos e não de moços, como aparece no lecionário da nossa igreja no Brasil, que é um termo cheio de doçura, ternura, delicadeza. Vós tendes alguma coisa de comer? Literalmente, o pão. Então, algo para colocar no pão. E quando diz grande quantidade, literalmente é grande multidão de peixes pescados. Esse termo multidão é importante, porque o evangelista o usou no capítulo 5, no episódio da cura no templo de Jerusalém, na piscina de Betesda, quando havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos que eram os excluídos, os marginalizados. O que o evangelista quer nos dizer então? Que a missão do grupo de Jesus deve ser dirigida aos excluídos, marginalizados, rejeitados e alienados. É lá que a pesca será abundante. Prossigamos, lendo os versículos de 7 a 8. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro,
é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. O discípulo a quem Jesus amava. Esse é o discípulo anônimo que continua a sua presença em todo este seu evangelho. Ele tem a experiência do Senhor e imediatamente o reconhece. Depois se diz, apertou a túnica na cintura, literalmente cingiu a túnica, o que significa uma atitude de serviço, como Jesus quando começou a lavar os pés dos seus discípulos, lá no capítulo 13 de João. Ele estava nu, diz o evangelista sobre Pedro. E é estranho que o discípulo que estava nu coloque seu manto e depois se jogue na água. O evangelista está naturalmente dando um significado figurativo a tudo isso. Nu porque não tem o distintivo do serviço de Jesus. Porque é o serviço que torna alguém discípulo de Jesus. Prossigamos, versículo 9. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Este fato do pão e do peixe lembra a partilha de pães e peixes, que é uma imagem da Eucaristia. Confira lá em João capítulo 6, versículos de 1 a 13. Prossigamos, lendo agora os versículos de 10 a 12a. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. É a delicadeza de Jesus, que se propõe como aquele que oferece a vida, como aquele que propõe esta vida nova. Prossigamos lendo os versículos de 12b a 14. Nenhum dos discípulos atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. No amor que se torna dom, percebe-se a presença do Senhor. Estes de Jesus são os mesmos gestos que os evangelistas colocam na ceia eucarística. A Eucaristia é o alimento que restaura e comunica a força. Prossigamos, versículos de 15 a 16a. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E é neste ponto que o evangelista finalmente resolve o problema de Simão Pedro. Quando Jesus conheceu Simão, neste evangelho de João, ele não o convidou a segui-lo. Confiram lá em João capítulo 1, versículos de 35 a 42. Então, aqui está o mais recente confronto dramático entre Jesus e este discípulo, Simão Pedro. Ao dizer que ele é filho de João, filho significa discípulo de João Batista. Ele permaneceu com a ideia de João Batista. E ele diz, sim, Senhor, sabes que eu gosto muito de ti. Jesus perguntou se ele o ama. Ele sabe que não pode responder que o ama. Na verdade, ele diz, gosto muito de ti. Mas Jesus aceita essa resposta. E aí complementa, apacenta meus cordeiros, ou seja, os elementos mais fracos da comunidade. Então volta à carga. 2 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama, e 2 vezes ele lhe responde que gosta dele. Vejam só vocês. Vejamos agora os versículos 16b a 17a. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O número 3, para o pobre Simão,
Lembra sua traição com o canto do galo. 2 vezes Jesus lhe perguntou, tu me amas? E 2 vezes Simão respondeu, eu gosto muito de ti. Agora, pela 3ª vez, Jesus o pressiona e diz, tu gostas de mim? Na tradução do lecionário não aparece essa variação, mas no grego original sim. Tu gostas muito de mim? Pergunta Jesus. E aqui está finalmente o colapso de Simão. Pedro ficou entristecido. Finalmente chegou a hora da tristeza bater. Não foi no momento da traição. Que pela 3ª vez lhe perguntasse, tu gostas muito de mim? Justamente ele, Simão, que pensava que se conhecia melhor que Jesus. Quando Jesus disse, abre aspas, esta noite todos vós escandalizareis por minha causa, fecha aspas. Está em Mateus capítulo 26, versículo 31, ele disse, mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Está em Mateus 26, 33. Ele achava, repito, que se conhecia melhor do que Jesus a ele. Agora finalmente admite, Senhor, tu sabes tudo. Vejamos agora os versículos 17b a 19, que é o finalzinho do evangelho deste 3º domingo de Páscoa. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Pedro seguiu Jesus pensando que estava seguindo um líder vitorioso, o Messias triunfante. E Jesus, em vez disso, o faz entender que segui-lo significa passar pela ignomínia, pelo desprezo, pela cruz. Agora, finalmente, este discípulo compreendeu e aceitou este convite de Jesus. Pela primeira vez, Jesus convida Simão a segui-lo, justamente no final do Evangelho. Quando, então, entendeu que seguir Jesus não prevê um caminho de honras, sucessos, poder, mas de amor e serviço e também de humilhações e sofrimentos. Só neste momento Jesus diz ao discípulo, segue-me. E após essa belíssima reflexão que nos foi proposta por Frei Alberto Maggi, eu faço as minhas considerações pessoais. E começo com um pensamento de Martin Luther King Jr., que foi pastor batista norte-americano, líder e defensor dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele tem uma linda frase que combina muito bem com o evangelho de hoje. Diz Martin Luther King, todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Muito bem. Vamos então começar as minhas considerações pessoais. Este evangelho foi escrito verdadeiramente para nós. Sim, pois tal como a comunidade do autor deste 4º evangelho, sentimos um grande fracasso em nossas comunidades, nossas atividades, melhor dizendo, de evangelização. Há uma grande indiferença na sociedade. A maioria das pessoas não quer nada com nada. Não gosta de compromissos, não gosta de reuniões, não gosta de atividades, de encontros e assim por diante. As nossas redes de pesca também saem das águas vazias, sem nenhum peixe, em muitos casos atualmente. As lideranças que temos estão envelhecidas, cansadas, desanimadas e muitos desistem. Está complicado despertar, fazer surgir novas e boas lideranças em nossas comunidades cristãs. A grande pergunta é, sem dúvida, a seguinte: como sustentar e reanimar a nossa fé em Cristo, o nosso seguimento dele? Assim como os discípulos que se encaminhavam para a aldeia de Emaús não viam Jesus com eles, como a gente lê em Marcos capítulo 24,
de 15 a 16, esses discípulos, junto ao mar de Tiberíades, também não conseguem ver Jesus. Essa, aliás, é uma das piores consequências de nossa crise religiosa atual. Não conseguimos mais experimentar, ver Jesus em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nossas atividades de igreja. Como muito bem nos recorda José Antônio Pagola, que nos diz o seguinte, abre aspas, preocupados em sobreviver, constatando cada vez mais a nossa debilidade, não nos é fácil reconhecer entre nós a presença de Jesus ressuscitado, que nos fala a partir do Evangelho e nos alimenta na celebração da ceia eucarística. Fecha aspas. Aquilo que se passa com São Pedro ilustra muito bem qual é a saída, qual é a solução para essa situação que vivemos. Vejamos, primeiro, temos, sem alguma dúvida, um líder autêntico em nossa igreja, o qual é Pedro. Ele recebe o mandato de ser o pastor, cuidadoso e vigilante do rebanho de Cristo, que é a igreja. Segundo, a figura de Pedro destaca-se em meio dos demais apóstolos, sinal de que a igreja primitiva sempre viu nele um líder para a comunidade dos seguidores de Jesus. Portanto, ouçamos o Papa, sigamos suas recomendações, acolhamos seus conselhos e testemunho. Ele é Pedro entre nós hoje. Mesmo que, infelizmente, tenhamos perdido o nosso Papa Francisco, mas em breve, muito em breve, teremos já outro em seu lugar. Terceiro, o papado não está vinculado ao poder, mas ao amor. Somente após confessar por 3 vezes que amava Jesus, Pedro é confirmado em sua missão de apacentar o rebanho cristão. O encargo de Pedro está vinculado ao seu amor por Cristo. Sem ele, nada faz sentido, nada tem sentido. Finalmente, o último e mais importante, ao final do diálogo com Pedro, Jesus lhe diz pela primeira e última vez, segue-me. O segredo da fé, da esperança e do amor cristãos é o seguimento. E é isso que nos falta hoje e sempre. Sermos aprendizes, alunos atentos de Jesus, ouvindo, meditando, compreendendo e praticando as palavras de Jesus em seu Evangelho. E alimentando-nos do pão e vinho da vida na ceia eucarística. Sem isso, nada seremos, nada conseguiremos. Nossa pesca continuará sendo mal sucedida. E após essa reflexão, querido irmão, querida irmã, façamos agora a nossa oração, concluindo esse nosso momento de reflexão do Santo Evangelho. Obrigado, Pai, por teres me acompanhado além da noite, rumo ao novo amanhecer, onde teu Filho Jesus me encontrou. Obrigado por teres aberto meu coração para acolher a palavra e teres operado o prodígio de uma pesca superabundante em minha vida. Obrigado pelo batismo nas águas da misericórdia e do amor, pelo banquete à beira-mar. Obrigado pelos irmãos e irmãs que sempre se sentam comigo ao redor da mesa do Senhor Jesus, oferecido por nós. E obrigado por não te cansares de abordar nossa vida, expor nosso coração, tu que unicamente podes curá-lo de verdade. Por fim, agradeço o apelo que o Senhor me dirigiu hoje, dizendo, tu, segue-me. Ó amor infinito, quero ir contigo, quero levar-te aos meus irmãos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, um excelente final de semana, um abençoado domingo a cada um de vocês. Deus vos abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.